Boa noite, pessoal. Márcio Ferreira aqui com aula de supressão. Hoje a gente vai falar sobre sistema de alarme sem fio, um fornecedor com o nome WTDA, certo? O Pedro fez um treinamento, acho que um mês atrás, e ele que foi nesse treinamento vai passar para nós tudo que ele aprendeu lá, né? Fazer um resumo do que ele aprendeu nesse treinamento. Beleza, Pedro? Com você. Beleza. Boa noite, pessoal. Sou Pedro, sou da equipe do Márcio, sou engenheiro civil também. E começar falando um pouco aqui dos dispositivos para vocês. Mostrando aqui primeiro a central de alarme. Essa central de alarme aqui ela tem uma capacidade para até 65 mil dispositivos. Quantos? 65 mil dispositivos. Beleza. Ela é usada muito em shopping lá, que eles utilizam, né? Deve, por causa da capacidade dela. Tem aqui já é ela mais detalhada, né? Que o bom dela é que dá para você cadastrar todas as plantas baixas do dispositivo, da edificação, e em cada planta baixa você coloca os dispositivos que tem em cada área. Por exemplo, os detectores de fumaça, um repetidor de sinal, um acionador manual, uma sirene. E aqui ela vai passando o tempo todo, mostrando a situação de cada um. E quando tem algum alerta, ela vai mudando de cor. Por exemplo, aqui ela está com uma situaçãozinha vermelha, já mostra aqui alguma observação que ela tem. Aqui ela mostra o tipo de dispositivo, o nome do dispositivo, né, a tag dele, o tipo de alerta, o tipo de dispositivo, o local dela, a data e o status dela. E assim ela vai fazendo um monitoramento o tempo todo de todos os dispositivos. Essa é a central, a maior deles, né? Aí a outra central deles, essa daqui, que só tem a capacidade para 250 dispositivos. Ela é touchscreen também, mas a função dela é idêntica, não muda nada em termos de função. Ela também se cadastra todas as plantas e faz todo o monitoramento de acordo com que ela foi programada. Aí, os outros dispositivos deles são as sirenes e os repetidores de sinais. Lembrando que eles são todos wireless, né? Esses repetidores de sinais e as sirenes são movidos por rede AC. Então, ela tem que ser ligada na rede de iluminação de emergência. Caso tenha alguma falha na rede elétrica, eles continuam funcionando. Então, eles têm que ser ligados na rede de emergência. Aqui são os tipos, são 4 tipos de sirenes aqui, que mudam, são alguns tipos de tons deles, alguns são multitons, outros não, e são visuais também. Vou botar outra foto aqui, mostrar. Aqui é um repetidor de sinal fotovoltaico, né? Painel solar, que é a parte de trás dele, que já mostra a antena, tudinho. E lembrando que o painel fotovoltaico, ele vai ser instalado de acordo com a sua região, o ângulo de região de cada estado. Esse aqui já é a sirene audiovisual. Sirene é a mesma coisa, só muda que tem a sirene, né, mas ela também é repetidora de sinal. Aqui são os 3 tipos de detectores, que é o detector de fumaça óptico, o normal, detector de fumaça com termovelocimétrico, ele é fumaça termovelocimétrico, e esse último aqui é só termovelocimétrico. Só procurar aqui o dos acionadores. Essa aqui é a chave de fluxo, que se instala normalmente no painel elétrico de casa de bomba. Aqui é da central cabeada. Esse aqui é um botão de pânico
que normalmente eles utilizam em shoppings, que eles falaram, mas pode ser utilizado em outras instituições também, depende muito da situação. Só pegar outra foto aqui. E aqui são os dois tipos de acionadores manuais. Esse aqui é mais para rede, para áreas internas, e esse aqui para áreas externas. Já é a prova, né, das intempéries de chuva, sol, tudinho. Esse aqui é um acionador remoto de bomba. Normalmente instalado, pode ser instalado tanto na casa de bomba, como em qualquer outra região da edificação. Vou falar agora um pouco com vocês do sistema em si. Aqui é logo que se inicializa o sistema na central de alarme, né? E aqui é a primeira interface da central, onde vai mostrar aqui arquivo, desacionar alarme, acionar alarme, os relatórios. Esse é o menu que fica lá após estar todo instalado. Nós vamos ter dois tipos de modos lá, o modo de operação, aqui depois que você instala, e o modo de configuração. O modo de configuração já serve para a pessoa que está instalando, a pessoa que está configurando tudo. Normalmente é a pessoa que tem a senha para poder fazer essa instalação. É ela que vai definir todos os grupos, cadastrar as plantas, fazer todos os relatórios em si. Aqui é já a parte de login da máquina. Normalmente ele já tem uma senha pré-cadastrada para todas as funções. Aqui é como mostrei lá na central de alarme, né? A indicação de alertas, são os ícones, todos os dispositivos lá na edificação. E aqui ele vai mostrar tudinho. Se acontecer algum alerta, ele vai mudar a cor e vai indicar lá na central de alarme. Aqui são todos os tipos de relatórios que se pode gerar. Relatório de log, relatório de dispositivo, relatório de bateria, sinal e logs atuais. Ele serve para você estar fazendo a manutenção dos sistemas, né? Você está tendo uma noção de como está todos os dispositivos, saber se tem algum dispositivo com bateria baixa, com sinal baixo, para você saber onde você pode estar trabalhando para melhorar o seu sistema. Aqui é um modelo de relatório de log, que ele vai mostrar todas as situações. Aqui. Se ele já foi acionado, se ele não foi, o sinal, o local dele, a hora, todas as informações dele vão estar aqui. Esse relatório de log. Aqui são os relatórios de dispositivos, que vai mostrar todos os dispositivos onde eles estão instalados, né? Se é no primeiro pavimento, segundo pavimento, térreo, quais dispositivos eles têm instalado. Aqui é um relatório de desabilitação, em que, se você precisar desabilitar algum dispositivo, por ele estar em manutenção, por ele estar dando falha, você vai lá e desativa ele, e depois você pode tirar um relatório e saber todos que já foram desativados. Porque cada dispositivo desse, ele é salvo, tem uma única tag. Ele pode ser salvo vários dispositivos com o mesmo nome. Detector de fumaça, vários detectores de fumaça, mas cada detector de fumaça tem uma tag diferente. Relatório de bateria também. Lembrando que os acionadores manuais e os detectores de fumaça, todos por pilha. Eles recebem 2 pilhas que, de acordo com todos os testes que eles já fizeram, ela pode durar até 2 anos se ela não tiver tendo falha de sinal. Ela dando falha de sinal, ela vai forçar um pouco mais e a bateria dela vai, consequentemente, diminuir. Aqui é relatório de sinal para saber a capacidade de sinal que está sendo enviada para cada dispositivo. Lembrando que os que mandam o sinal são os repetidores
e as sirenes, que também são repetidoras de sinal. Aqui são todos os relatórios de alerta. Aqui. No caso de quando algum dispositivo desse é acionado, ele vai mostrar todos os dispositivos. Aqui é a função de arquivo. Você tem as funções de exportar a configuração, salvar a imagem da planta, importar a configuração, alterar dados, informações do sistema e minimizar isso aí. Aqui é logo no início que você está fazendo todas as configurações da central de alarme. E toda vez que for fazer o cadastro das plantas, você faz ela com... Você tem que salvar as imagens da planta no formato PNG, para poder botar ela na central de alarme. Você coloca... Aqui é já um modelo da imagem da planta. Já na parte de como é que se salva. Você coloca todas as plantas no pendrive, insere na central de alarme, e aí você vai lá na parte de arquivo e faz o cadastro. Aqui já parte dos cadastros de planta, de dispositivo, de grupos, que é muito bom fazer essa divisão aqui dos grupos, né? De usuários e agrupamento de dispositivos. É o cadastro da planta, como eu disse, né? Você coloca lá as plantas no formato PNG no pendrive e aí você vai salvando. Aqui você já vai colocar o nome da planta, o local dela. E aqui você coloca a foto. Depois você adiciona todos os dispositivos que cada planta vai receber. Aqui é a mesma coisa, se você quiser alterar, e a outra se você quiser excluir a planta que você inseriu. Aqui você já vai adicionar os dispositivos naquela planta. Se ela precisa de um detector de fumaça, você vai botar lá no local certinho, você só vai mover. Vai botar uma sirene, um acionador, vai depender muito do tipo de... Eu dei uma pergunta aí, Pedro. No Diga. caso, na planta eu já coloco o dispositivo na planta também, já insiro. Como que eu coloco a planta e depois coloco o pingo lá, o ponto do Isso, dispositivo? isso. Se você já... Essa parte aí, ele vai abrir a tela da planta e eu vou escolher o lugar do dispositivo, isso? Isso, você vai escolher o tipo de dispositivo. Não, o tipo não. A posição que eu estou falando. Sim, a posição. Entendeu? Você vai mover certinho para o local que ele vai ter instalado. Beleza, tranquilo. Pode seguir. Aqui já alterando algum dispositivo, caso você tenha inserido um detector de fumaça na planta diferente, ou então um local diferente, você já vem aqui para a parte de alteração. Você tem todas essas opções aqui, de alterar, desabilitar, excluir. Os excluídos, que diga excluir e importar. Importar, você pode importar já de uma outra atualização do sistema, entendeu? Caso o seu sistema esteja desatualizado, você pode atualizar o sistema e só importar a planta. Aqui são os dispositivos, né? Como falei que pode excluir. Os excluídos que diga. E aqui é a parte de importação. Aqui na parte de cadastro de grupos, ele já vem com um grupo principal. Por exemplo, você tem só uma edificação pequena, você não quer dividir ela. Quer deixar apenas um grupo para toda a edificação. Mas quando você tem uma edificação muito grande, é bom você dividir ela. Por exemplo, você tem vários prédios seccionados, separados. Você pode botar prédio 1, prédio 2, prédio 3, e lá você vai botar as quantidades de dispositivos e quais dispositivos você precisa estejam lá. Para quando um dispositivo for acionado, por exemplo, você apertou um acionador manual, tem um tempo mais ou menos de uns 5 segundos até entrar na central de alarme, e da central ela jogar para a sirene que vai disparar.
esse primeiro que vai disparar, do prédio 1, você vai limitar um tempo, por exemplo, uns 2 minutos, ele vai disparar só naquele prédio. Se não for tomada nenhuma medida de desligamento dessa sirene na central, ele vai tocar todos os outros acionadores, todos os outros dispositivos que estão cadastrados. Aqui é a parte que você cria os grupos, né, para você fazer a divisão. Aí você pode fazer por planta ou por grupo existente. Aqui vai aparecer todos os dispositivos também que você quer, com as devidas tags que eles recebem. Cadastro de grupos. Cadastro de usuários. Também você pode definir, limitar para cada pessoa que vai utilizar. Você pode, como administrador, definir uns parâmetros para outras pessoas utilizarem. Aqui você vai botar todas as configurações que ele pode ter acesso. No caso aqui tem condição de teste, controlar relatório de saídas, saídas de incêndio, sinal de evacuação, desabilitar dispositivos, desabilitar zonas, resetar alertas. Você vai definir o nível de acesso dele para poder botar o nível dele lá certinho, o que ele vai poder mexer. Aqui é a parte dos dispositivos ainda. Olha, aqui é a parte de agrupar dispositivos. O que dá para fazer? A planta, onde você consegue identificar onde está o dispositivo deste agrupador, a planta destino, onde iremos colocar o agrupador, a descrição do local e manter o agrupador como se fosse adicionar um dispositivo. Aqui já um exemplo de grupos adicionados, dispositivos adicionados. Continua. Aqui já quando você quer fazer alguma alteração desse agrupado de dispositivos. E aqui se você estiver precisando achar algum deles, né? Procurar e adicionar algum deles. Parte de configuração, né? Do sistema todinho. Não tem como estar burlando o sistema para dizer que foi feito o relatório em tal hora, tal dia. Você não tem como fazer isso. Ele vai estar configurado sempre de acordo com o sistema atual. Essa configuração de modo relé é justamente para quando você tem uma chave de fluxo. Você configura ele ou outro dispositivo que você precisa que seja jogado para a central de alarme. No caso do VESDA lá, ou então de uma chave de fluxo, você quer que na hora que ele seja disparado, seja acionado na central de alarme. Aqui já mostrando mais ou menos os motivos aqui, né? O motivo da manutenção dele. Ele vai te dizer todinho aqui o nome a tag dele e o nome do dispositivo que você cadastrou. Aí ele vai te dar todos as informações que você está precisando. E aqui a numeração dos dispositivos também que você cadastra. Na hora que você está fazendo o cadastro, tem como botar todas as informações. Ela também tem a parte de configuração de e-mail e SMS, para quando acontecer algum disparo, você pode botar aqui, se você for e-mail ou SMS, você tem que cadastrar um modem. Esse modem não vai junto com a central, você tem que comprar a parte. E cadastra os números que precisam receber e quais informações eles vão receber.
Aqui é, no caso, você fazendo cadastro, botando todas as informações. E-mail, SMS. Aqui já é mais a questão de relatórios de manutenção. Você vai fazer os relatórios periódicos. Lembrando que, apesar de ser um sistema wireless, ele obedece a NBR 17240, todos os requisitos dela ainda. Aqui é a parte já da ativação do modem para configurar e-mail e SMS. Ativar e desativar o modem. De teste. Aqui, quando você quer testar todos os dispositivos, você pode ir lá na central de alarme e fazer o teste por ela mesmo. Testar os acionadores, testar o sinal que eles estão recebendo. E aqui é a parte de SMS. Testar o SMS, a pessoa está recebendo ou não. Vou mostrar aqui a parte da instalação. Eles são dispositivos muito simples de serem instalados. A infraestrutura deles que se precisa é só de parafusos na hora de for instalar. Isso aqui são acionadores manuais. Isso aqui é tudo que precisa para fazer a fixação deles. É a chave Phillips ou parafusadeira, chave de fenda e 2 a 4 parafusos desses tamanhos aqui, 6 milímetros, 8 milímetros. Aqui é mostrando o passo a passo da instalação. Aqui são os parafusos, certinho. Bem aqui a fixação deles. E, de acordo com a norma também, as alturas para serem obedecidas. Aqui são os repetidores com a sirene, aqui é o acionador manual. A questão dos detectores também é a mesma coisa. A instalação deles é bem simples. São os mesmos equipamentos. Eles não precisam de muita infraestrutura. A infraestrutura que eles precisam é essa. Aqui já são já à vista, né? E a mesma coisa para instalar. E aqui eles obedecem a norma também de questão de distância. Na hora de instalar, vai tudo de acordo com o projeto. As distâncias que eles obedecem. Tanto que eles já tiraram da norma aqui, ó. E aqui são as questões de alturas, tudo de acordo com a norma também, né? O espaçamento deles. Os repetidores é a mesma. A diferença agora são que eles são rede AC, né? Mas a instalação em si é a mesma coisa. Questão dos parafusos. Aqui é a parte da placa dele. A parte de trás. E aqui tem todos esses detalhes. Esses daqui já são os que podem ficar na parte externa. Eles são todos vedados por essa borracha, evitando que entre água, poeira, tudo com essa vedação dessa borracha aqui. Isso aí teria um IP, sabe qual é o IP disso, Pedro? Sim, tem IP66. Esses são áreas externas IP66. Os acionadores manuais, os repetidores são IP65.
Aqui é mostrando a fixação deles também de acordo com a norma, a altura lá permitida. E a posição da antena. Que a antena, quando ela está aqui para baixo, ela vai fazer um raio para os dois lados aqui. Que é a questão do... Não deu para entender essa antena, não. Como é que é? Não é na vertical reto, não? Aí? Sim, sim. Aqui é. Mas aí, se Tá. você deitar ela não vai jogar o sinal na ponta dela, ela vai fazer um outro ângulo, entendeu? No ângulo que ela está aqui, ela está jogando para os dois lados dela aqui, ó. Estou desenhando aqui com o mouse. Para esse e para esse aqui. Pra esses dois Beleza. aqui. Entendeu? Aí depende muito de como está instalado. Aí, cada repetidor de sinal desse, ele tem uma capacidade para absorver até 32 dispositivos. Na hora que você estiver fazendo os dimensionamentos, você pode ter até 32 dispositivos que recebem sinal. Quais são os que recebem sinal? São os acionadores e os detectores de fumaça. Eles só recebem sinal, não enviam. Os únicos que enviam são as repetidoras e as sirenes, que podem enviar sinal. Então, na hora do dimensionamento do projeto, é sempre bom colocar dois dispositivos. Por exemplo, nós temos um acionador, um detector de fumaça, e de cada lado deles terem um repetidor ou a sirene repetidora. Entendeu? E isso, lógico, de acordo com as distâncias permitidas dele. No caso aí, a distância máxima aí desse repetidor para os dispositivos? Vai depender muito da área. Para áreas internas, eles podem ir até 25 metros de distância, mas existe um cálculo que é baseado nessa fórmula aqui. O sinal do repetidor é igual a 30 menos NP vezes KB vezes KE ao quadrado, sendo que NP é o número de paredes, KB é o coeficiente de barreiras e o KE é o coeficiente de espessura. Aí, aqui estão as partes que são tabeladas, né? Já os coeficientes deles, e você faz o cálculo de acordo com isso. Com essa fórmula aqui. Certo? Por exemplo, se você tiver um repetidor, mas você tem um detector de fumaça em uma sala que está muito distante, o repetidor vai ter que ficar um pouco mais perto dele. Repetidor de sinal. Aí existe essa fórmula aqui, para você fazer o cálculo. E assim, para áreas internas, eles dão essa base mais ou menos de 25 metros, se não tiver nenhuma interferência, nenhuma parede, né, interferindo. Para áreas externas, até 60 metros. E para áreas abertas, até 120 metros de distância. Esse aqui é o manual do acionador, né, dos acionadores. Aqui são alguns modelos, né, deles, que eles vão botando toda... Aqui a alimentação dele, como eu falei, é por pilha, são 2 pilhas alcalinas, tem a duração até de 2 anos. Isso se eles estiverem com um bom sinal, recebendo um bom sinal. Caso eles não tenham essa receptividade de sinal tão boa, eles vão estar forçando e a pilha não vai durar esse tempo que eles fazem essa previsão. Aqui é a questão Quando está uma bateria baixa, ele é avisado no painel? Sim, ele é avisado lá no painel, na central de alarme. Do jeito que está aqui, mas deixa eu ver se...
Aí ele te dá aqui, ó, bateria fraca. Entendeu? Vem aqui. Aí você vai ver por que ele está com bateria fraca. Se é por causa do sinal que ele não está recebendo direito, ou se realmente pode ser algum desgaste do dispositivo. Você vai ter que fazer análise lá na hora, no local. Porque na hora que você tira o relatório, se você vê que ele está recebendo um sinal bom, o dispositivo é novo, a pilha é nova, pode ser que o problema esteja no dispositivo. Aqui é o acionador manual da bomba, que é um acionador manual, e esse aqui é um antipânico. E também são as mesmas configurações. Eles só são receptores de sinal. Esse aqui já é o IP66, que eu falei, que é para áreas externas. E esse aqui é a prova de explosão, um acionador manual à prova de explosão. E aqui ele já falando um pouco dos tipos, né? No manual. Aqui é para áreas internas, para áreas externas. Esse aqui é a prova de explosão, os acionadores manuais. E aqui são os acionadores da bomba, manual de bomba. E como ele recebe sinal, então, independente do local que você pode instalar. Já mostrando a parte de placa deles. E todos os dispositivos deles, antes de serem enviados, eles são feitos uns testes de 48 horas. Como pode ver nessa foto aqui. Aqui são os dispositivos deles em testes. Esses aqui. Aqui, só ver se eu acho o vídeo. Aqui é um vídeo que mostra eles fazendo um teste nos detectores termovelocimétricos. Ele usa um soprador e aqui ele vai disparando todos os dispositivos dele que ele está fazendo teste. Aí eles fazem esse teste durante 48 horas. Após 48 horas, se estiver tudo ok, eles fazem o envio para o cliente. Lembrando, o sistema deles é todo Linux também, né? Então, para configurar ele, tem que ter um computador Linux. Se você quiser configurar, então eles já mandam o sistema todo configurado, os dispositivos todos configurados para aquela central. Senão, você tem que ter um computador com o sistema Linux para cadastrar cada dispositivo. Mas senão, o próprio fornecedor pode fazer essa configuração na central de alarme. E, em loco, você só faz o cadastro das plantas. Detector de fumaça. Aqui é o manual dos detectores de fumaça. Dos 3 tipos, né? Que é o óptico que recebe, o detector de fumaça óptica recebe 2 pilhas, os outros recebem apenas uma pilha. Tanto o termovelocimétrico como o óptico com termovelocimétrico. E a foto desses daí são diferentes, né? Não é aquele tipo cônico, tipo, vem mais um pouquinho para fora essa parte aqui, né? Ele já está diferente aqui, né? Aqui, ó.
Ele, esse aqui. Qual do... Aí. Eles são esses. Ele tava diferente ali, parece. Parece diferente, né? Né? Eu acho que dá vista mesmo na foto Uhum, beleza. do manual. Eu acho que não, né? Bota lá. Hum. Uhum. Beleza, pode seguir, pode seguir. Só para mim fazer o benchmark aqui nele aqui. Tranquilo. Aí ele vai falar de todas as configurações, né, do dispositivo, o que significa cada LED. Por exemplo, ele recebe os detectores de fumaça, 3 LEDs, se eu não me engano, que são a LED azul, verde e vermelha. A azul indica a comunicação com a central, ou então se o sensor for removido. Se você apenas girar ele, lá após ele estiver instalado, ele já vai dar como sensor removido. O LED verde indica que o dispositivo está em operação, ele fica piscando aí a cada 4 segundos. E o vermelho é quando ele detecta alguma fumaça, algum incêndio, né? No caso, temperatura, então fumaça. Os testes também são a mesma coisa, passam 48 horas em testes, eles. E aqui são os símbolos de acordo com lá na central. Esse aqui é o detector de fumaça, que vai aparecer lá. E esse aqui é o termovelocimétro, que vai aparecer lá na central para você, na hora que você for cadastrar ele. Aqui já é quando ele é acionado, muda a cor dele. E aqui é quando tem teste ou alguma falha que deu. Ele muda para amarelo. Aqui é a questão das instalações dele, o que é que precisa. E para manutenção também, né? Eles são limpos com uma escova de dente, com álcool isopropílico e um pincel para fazer a limpeza da placa dele, quando estiver fazendo a manutenção. Aqui ele já mostra toda a parte de abertura dele. Atenção, troca das pilhas. Deixa eu ver agora da central. Aqui já é o da central de alarme, o manual da central, né? Aqui ele mostra todas as configurações que você pode fazer. Capacidade. Ela tem uma tela de 7 polegadas, né, que é touchscreen, ela. Capacidade. Qual a diferença de um para o outro aí do lado? Márcio, aqui é só... Eles não explicaram lá direito essa questão lá, mas aqui só foi o peso mesmo, porque o resto está todo igual. Mas eles não explicaram uma diferença, não. Até mesmo porque eles disseram que essas duas centrais dele, até o final do ano, eles já estão mudando. Entendeu? E aqui tem até 65 mil pontos. Quero ver a capacidade. Está aqui, 65 mil pontos. E ela é 18 polegadas a tela dela. É a tensão, viu? Não achei 110, 220. Geralmente as centrais elas mudam nisso daí. Aí tem um part number diferente de uma para outra. Sim. Aí não tem, né? Não estava falando? Não. É. Não diz. E o seguinte, essa central aqui, ela vem com no break e caso dê uma queda de energia, ela ainda aguenta ficar 48 horas ligada.
entendeu? Por acaso de alguma falha, até se você quiser mover ela de lugar, você move tranquilamente que ela vai continuar mandando sinal. Todas as duas. E o período de manutenção deles aí, eles falaram, tipo, a central tem que fazer uma inspeção por uma empresa técnica de tanto em tanto tempo. E não tem uma regra assim, de 6 em 6 meses fazer uma inspeção na central, ou aquela limpeza que tu mostrando agora aí Não, com álcool. com a norma também. Entendeu? Não entendi como. Todas as manutenções vão de acordo com a norma. Os detectores de fumaça, você tem que fazer 100% anual, 25% a cada 3 meses, no caso, se você quiser fazer dividido. Os acionadores e as sirenes tem que fazer todos os testes, independente da quantidade, de 3 em 3 meses. E na central você tira todos os relatórios da manutenção que você está fazendo. Aqui já é mostrando a planta, aqui é um detector térmico, detector de fumaça. Aqui é um acionador manual. Aqui é uma sirene, um repetidor. Não tem a sirene aqui. E faltou mostrar só os repetidores. A instalação deles. Não, tá aqui. Mostrando. Os manuais. Aqui é o manual dos repetidores, né? Sirene e repetidora. Esse aqui é o relé. Também. Aqui já são os tipos de repetidores. E eles são ligados por rede AC, né? Lembrando que tem que estar ligado na rede de emergência, de iluminação de emergência. Aqui é o tempo de descarga de bateria e o tempo de carregamento dela. Então, mas no mais, em termos de apresentação dos dispositivos, é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Beleza, Pedro. Muito obrigado. Parabéns aí, viu? Muito legal. Teve o outro rapaz que foi também, né? Como é o nome dele? O Rômulo. Rômulo. Tá. E aí, pessoal? Alguma dúvida? E sem falar que, ó, por exemplo, a instalação de todos esses dispositivos. Nós fizemos a instalação deles aqui na universidade, né, no Selma. Uhum. Nas universidades, nós levamos coisa de menos de 30 dias para instalar e configurar todos os dispositivos. É muito rápida a instalação dela. Ela tem Quantos dias? Foi menos de 30 dias, se não me engano, foram 27, 28 dias. Quantos dispositivos, mais ou menos? Mais de 100, né? Mais de 100. Mais de 100 dispositivos. Se não me engano, no total, deu uns 200 dispositivos. Uhum. Entendeu? Tá. Para fazer a configuração e a instalação deles. Como a infraestrutura deles é mínima, é muito rápida a execução deles. O que demora mais é você fazer o cadastro das plantas, mostrar
botar onde estão os dispositivos aqui na planta. Uhum. Uma coisa interessante desse projeto aí, pessoal, a gente não cobriu toda a edificação, entendeu? São um prédio de mais de 12 mil metros quadrados. A gente colocou só em alguns pontos, tipo estratégicos para plano de emergência. Então, a primeira coisa que a gente faz é saída de emergência. A gente consegue identificar um fluxo e onde poderia acontecer um problema, né? Então, naquele lugar ali pode acontecer um gargalo, ou eu preciso que alguma coisa informe para que a população saia para o outro lado. Então, a gente colocou dispositivos de detecção em pontos chaves, justamente para avisar. Aconteceu um incêndio nesse, vamos imaginar assim, são 6 prédios interligados, né? São 6 prédios interligados de até 6 pavimentos. Então, nessa interligação, eu posso sair para um prédio lado direito ou prédio lado esquerdo. Então, eu não posso ir para o lado direito se tiver um incêndio naquele lado direito. Então, a gente colocou um dispositivo estratégico para poder passar essa saída também estratégica, certo? Então, uma das inovações que a gente consegue trabalhar com inteligência. E esse aqui Beleza? já foi a instalação de lá, ó, do acionador manual. Aí aqui é da sirene, né? Repetidora. Ela já é repetidor de sinal. Aqui já foi o detector de fumaça. Esse detector de fumaça, eles estão localizados aqui na biblioteca. A Aqui, gente teve um probleminha também de viga, né? As vigas eram muito baixas em alguns lugares, a gente teve que encher de detectores em um lugar lá, né? porque esse aqui é do Anil. Esse aqui é do Anil. O do Esse aí já está com a antena virada para frente. É sim, isso mesmo? Tá certo? sim, sim. Esse aqui tá certo. Vai depender muito da posição de que ele está instalado, entendeu? Para Beleza. os outros dispositivos. Beleza. Interessante essa informação aqui. Mas é isso. Já fiz um teste de simulação lá, um treinamento. Como é que Foi ficou feito, essa parte? na hora do após a instalação, foi feito os testes todos lá com o próprio técnico que veio nos auxiliar aqui, né, na instalação. Ele fez o teste lá na hora. Aí tá com funcionamento de pré-alarme também, tá? Tipo, um dispositivo funcionou, aí vai enviar um sinal para a central, vai alarmar só na central, e aí alguém vai conferir se está realmente tendo um incêndio para evacuar todo o prédio. Como é que ficou essa parte? Sim, primeiro, se, por exemplo, se um detector de fumaça for disparado, ele vai para a central avisa. Aí, dependendo de quanto tempo demore, não estou lembrando quanto tempo tá lá instalado, se é 1 minuto ou 2 minutos. Aí sim ela vai disparar as sirenes, para que dê tempo da pessoa verificar. E Entendeu? se duas acionarem, já vai automático? Já vai automático, porque aí já é prioridade. Ele já é Uhum. com prioridade. Beleza. Entendeu? Tranquilo, Pedro. Tranquilo. Dúvidas, pessoal? Ninguém, hoje todo mundo calado. É massa. Falo, né? Fala, Henrique. Eu É o participei desse peixe. projeto aí e tive a oportunidade de conversar com o pessoal de lá algumas vezes, né? Uhum. E eu tive a oportunidade de conversar com os técnicos algumas vezes. Eu não fui no treinamento, mas eu conversei com eles. Através de problemas que estava tendo de detecção, né? Tava Uhum. detecção, aí ia lá, não tinha nada. E aí ele falou que esses dispositivos tem que ter o cuidado, como for instalar, eles não podem ficar muito perto de lâmpadas fluorescentes, que o dispositivo pode entender como uma detecção. Então, tem uma distância que tem que manter no mínimo de 1 metro para ponto de luz.
luz fluorescente. E ter o cuidado também, quando for instalar o dispositivo, com pontos com corrente de ar, né? Corrente de ar perto de ar-condicionado, ou então ar natural. E também pode ocorrer detecções, alarmar sem estar tendo nenhum problema, né? E aí a gente identificou que tinha alguns pontos, né, que estavam ocorrendo mais vezes, né? Sempre o mesmo dispositivo. E aí, na época, a Isso, gente no caso, estava próximo de uma lâmpada fluorescente? Isso. era numa região, tipo um alinhamento. Eles falaram disso no treinamento, Pedro? Não, não falaram no treinamento disso. Nem perguntou também não, né? Não. Depois pergunta. Anota mais essa dúvida aí para perguntar para eles, tá? Aí, na época, a gente foi na central, aí conectamos, né, a central na internet. Essa conexão pode ser Wi-Fi, uma rede Wi-Fi liberada de internet normal, ou uma internet cabeada. Aí ele faz o acesso remoto por lá, pelo TeamView. Aí faz o backup, investiga tudinho, e aí por lá mesmo ele consegue fazer um estudo dos dispositivos que estão dando mais problemas, se é só um mais um, se são vários na edificação. Nesse caso lá era uma região específica, né? E aí ele pediu que a gente removesse os dispositivos, fizesse a limpeza aí, que nem o Pedro falou, e avaliasse a questão de ventilação, verificasse se poderia ter também insetos dentro do dispositivo, né? Daí a importância de fazer a limpeza periódica no dispositivo, e ele poderia estar enxergando, detectando alguma coisa. Então, a experiência que eu tive com o sistema foi essa, né? E ele comentou isso comigo, o técnico lá que abriu o chamado para dar o retorno para a gente. Tá bom? Legal, deu para ver que eles estão bem organizados, né? Hoje é o melhor do Brasil, é ele. É um cara muito articulado, é o Danilo. Conheceu o Danilo lá, Pedro? Não, ele não estava lá. Ele ia fazer uma palestra lá no último dia, só que ele estava nos Estados Unidos. Aí ele não pôde participar. Mas Ele é muito articulado, ele faz parte do Frente Parlamentar também, né? Ele até me chamou uma época, e a gente estava aqui nos Estados Unidos para participar das reuniões. Fala, Pedro. assim, ele é um sistema muito bom, principalmente para ser instalado em edificações existentes, né? Ou edificações que são patrimônios históricos. Você não pode fazer muita infraestrutura neles. Não, ó, é isso que eu estou falando para vocês. Tem algumas coisas que são tremendamente sucesso, entendeu? Alarme sem fio é um sucesso, entendeu? Então, é coisas que vai economizar o próprio cara que instala, entendeu? Não tem nem como concorrer com esse produto. Então, é algo realmente necessário para a população, entendeu? São produtos assim que o mercado precisa e só tem esse cara aí, né? Isso aí. Beleza, pessoal? Dúvidas, né? Toda hora perguntando se tem alguém, ninguém tem dúvida. Então, beleza, pessoal. A gente encerra aqui a transmissão. Pedro, não esquece, tá? De parar aí, tá? Quando tu parar, é stop, né? Sim. Ou não, tu vai logo como é que é o nome? Leave meeting for all. Aí vai sair para todo mundo e aí vai esperar um pouquinho aí que vai aparecer o carregamento para a gente salvar no teu computador. Tá? Tem uma aí, ó, da Pamela. Boa noite. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Beleza. Valeu, mano.